Novo salário mínimo de R$ 2.388 é aprovado para este estado. Em abril de 2024, o Rio Grande do Sul oficializou o reajuste do seu salário mínimo regional. Com a sanção da Lei Complementar número 16.514 pelo governador Eduardo Leite, o estado implementou um aumento de 5,35% sobre as 5 faixas salariais vigentes. A medida já está em pleno vigor e busca equilibrar a valorização do trabalhador com a manutenção da competitividade econômica gaúcha. O cálculo baseia-se em uma metodologia técnica consolidada, que combina a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, nos últimos 12 meses com a variação do Produto Interno Bruto, PIB, estadual de 2023. O objetivo é assegurar que o poder de compra seja preservado e que o trabalhador compartilhe dos ganhos de produtividade da economia local. Vale ressaltar que o piso regional gaúcho é destinado a trabalhadores que não possuem convenções ou acordos coletivos específicos, servindo também como uma proteção para profissionais que atuam na informalidade. Com este reajuste, o Rio Grande do Sul reafirma seu protagonismo na adoção de pisos regionais, com sua faixa inicial superando os valores praticados em estados como São Paulo e Santa Catarina. Para o mercado interno, a injeção desses novos valores atua como um motor de consumo, aquecendo o comércio e o setor de serviços em todo o estado. Confira abaixo como o reajuste de 5,35% foi aplicado nas faixas vigentes. Asterisco faixa 2, R$ 1.928,15, destinada a categorias como indústrias do vestuário e calçado, serviços de saúde, teleoperadores, hotéis, restaurantes e serviços de asseio e conservação. Asterisco faixa 3, R$ 1.971,89, voltada para setores como indústrias da alimentação, mobiliário, farmacêuticas, comércio em geral e movimentadores de mercadorias. Asterisco faixa 4, R$ 2.049,76, abrange indústrias metalúrgicas e mecânicas, gráficas, vigilantes, porteiros de edifícios, além de profissionais da educação e entidades culturais. Com a atualização do salário mínimo gaúcho, quais são as obrigações para empresas e trabalhadores? Para os empregadores, a sanção exige a atualização imediata dos cadastros de funcionários e das folhas de pagamento. Por ter caráter retroativo, é fundamental que as empresas regularizem os valores junto aos seus colaboradores. Para conferir os detalhes completos e a tabela oficial, clique aqui. É curioso como um número, por mais técnico que pareça em uma planilha de economia, carrega consigo toda uma carga política e histórica, especialmente quando falamos de um estado com a tradição e a combatividade do Rio Grande do Sul. Quando olhamos para a figura do governador Eduardo Leite que assinou essa medida, é impossível não traçar um paralelo entre esse gesto de reajuste e a própria trajetória desse político, que se consolidou como uma das figuras mais complexas e centrais da atual direita liberal brasileira. Eduardo Leite não é um novato na gestão pública. Nascido em Pelotas, no coração da Zona Sul gaúcha, ele iniciou sua caminhada política ainda muito jovem, primeiro como vereador e depois como prefeito de sua cidade natal. Ali, ele já demonstrava um estilo de governar que priorizava o equilíbrio fiscal como mantra absoluto, algo que ele levou para o Palácio Piratini quando foi eleito governador pela primeira vez em 2018. Aquela eleição de 2018, inclusive, foi um marco. Leite derrotou um incumbente e se apresentou como uma alternativa de renovação, alguém que conseguia dialogar com setores produtivos, mas também com a ala mais técnica do funcionalismo público. Ao longo dos anos, sua gestão passou por provações intensas. Ele enfrentou crises severas, desde a pandemia de Covid-19, onde teve embates públicos e notórios com o governo federal da época, mantendo uma postura de defesa da ciência e de medidas sanitárias que o colocaram no olho do furacão, até os desafios climáticos que o estado enfrentou recentemente. E é justamente aqui que a minha análise sobre esse reajuste ganha mais corpo. O governador gaúcho é um político que busca, obsessivamente, o rótulo de gestor pragmático. Ele não se pauta pelo populismo de palanque, mas sim pela lógica dos números. Quando ele sanciona um aumento de 5,35% no piso regional, ele está fazendo uma leitura técnica baseada no INPC e no PIB, mas também está fazendo uma leitura de sobrevivência política. Ele precisa manter a paz social em um estado onde o custo de vida é um tema sensível, e onde as categorias profissionais são historicamente organizadas e reivindicatórias. Se olharmos para trás, o Eduardo Leite que começou em Pelotas é muito diferente do que vemos hoje. Ele amadureceu politicamente após o racha interno no seu próprio partido, o PSDB,
especialmente durante o período das prévias presidenciais. Ali ele viveu um momento de quase saída do cenário nacional, para depois retornar como um dos líderes de oposição e de articulação mais respeitados por seus pares. Esse reajuste do salário mínimo, portanto, não é apenas um ato administrativo, é uma ferramenta de manutenção da própria estrutura econômica que ele defende. O Rio Grande do Sul tem essa característica singular de ter um piso regional, algo que muitos outros estados não conseguem ou não querem implementar. Isso demonstra uma autonomia e uma preocupação com o mercado interno que, na minha visão, é louvável. Quando você garante um piso acima do mínimo nacional para certas categorias, você está, na prática, reconhecendo que o custo de vida e a produtividade daquele trabalhador gaúcho específico merecem um tratamento diferenciado. É o Estado funcionando como um ente regulador que não quer deixar ninguém para trás, mesmo dentro de um governo que se diz liberal. Claro, não podemos esquecer das polêmicas. Eduardo Leite foi o primeiro governador abertamente gay a ser eleito no Brasil, um fato que, embora não devesse ser notícia em um país evoluído, acabou gerando uma série de debates e, infelizmente, ataques que ele teve que enfrentar com uma postura de resiliência que marcou a sua segunda gestão. Isso mudou a forma como ele é percebido pelo público. Ele deixou de ser apenas o jovem técnico de Pelotas para se tornar uma figura que representa, para muitos, uma modernização da própria direita brasileira, mais alinhada a pautas de comportamento do século XXI. O que vemos hoje no Rio Grande do Sul com esse reajuste é a consolidação de um estilo, o governo que entrega o que prometeu no papel, que segue a cartilha técnica, mas que entende que a política é feita de sinais. Ao colocar o piso regional acima de estados como São Paulo e Santa Catarina, o governador manda um sinal claro para o setor produtivo. O Rio Grande do Sul quer competir, quer ser atrativo, mas quer que a riqueza seja, de alguma forma, circulante. Eu particularmente acredito que esse tipo de medida é o que diferencia estados que conseguem prosperar daqueles que ficam estagnados. A economia gaúcha tem uma resiliência impressionante, uma capacidade de se reinventar após secas, enchentes e crises de mercado, e o trabalhador é o pilar disso. O que me chama a atenção é como a política brasileira, em sua esfera estadual, tem se mostrado mais eficiente do que o caos que muitas vezes vemos em Brasília. Enquanto no cenário federal as discussões ficam presas em ideologias e embates estéreis nos estados, como estamos vendo agora com esse reajuste no Rio Grande do Sul, existe uma necessidade de resolver problemas concretos. Se a empresa não paga o valor correto, a economia não gira. Se o trabalhador não recebe o que lhe é de direito, o consumo cai. É um ciclo simples, mas que exige coragem política para ser implementado, especialmente quando se trata de um estado que atravessa desafios fiscais constantes. Olhando para o futuro, o caminho de Eduardo Leite e de outros governadores que assumem essa postura de gestão técnica com viés social será o grande termômetro para as próximas eleições presidenciais. Ele é uma pessoa que entende de bastidores, que sabe negociar com a Assembleia Legislativa, o que ele provou ao conseguir aprovar reformas difíceis e impopulares em momentos anteriores, e que agora colhe os frutos dessa estabilidade. A minha visão, e aqui falo com toda a franqueza, é que a política brasileira precisa de mais dessa previsibilidade. Quando o trabalhador gaúcho sabe que terá um reajuste calculado, técnico e baseado em dados, ele tem um pouco mais de segurança para planejar o mês, para consumir, para viver. Isso gera um ciclo virtuoso que, embora não resolva todos os problemas da desigualdade, é um passo na direção certa. Não é o paraíso, mas é o pragmatismo necessário para manter a engrenagem girando. Para encerrar esse meu ponto de vista, gostaria de ressaltar que o cenário que a gente observa no Rio Grande do Sul é um reflexo de uma cultura de trabalho muito própria. O gaúcho tem orgulho de seu chão, de seu mercado e de sua capacidade produtiva. Eduardo Leite, ao sancionar esse aumento, está, em última análise, validando essa cultura. Ele entende que o seu sucesso como governante está atrelado ao sucesso de cada um desses trabalhadores que, na ponta, fazem a economia girar. É um movimento estratégico, bem executado e que, no contexto de um Brasil que precisa desesperadamente de crescimento econômico real, se destaca como um exemplo de como é possível equilibrar as contas públicas sem ignorar o poder de compra da população. Resta agora acompanhar como os próximos meses de aplicação dessa lei se traduzirão em dados concretos de consumo e se, de fato, a competitividade gaúcha se manterá firme, como promete o governo. Eu, sinceramente, estarei acompanhando de perto. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina, é que não existe política pública sem consequências, e a desse reajuste, espero, seja o fortalecimento da economia local em um momento em que todo o país precisa de boas notícias.
o Rio Grande do Sul continua como sempre, dando o tom de como a gestão pública deve ser feita para quem se propõe a olhar para o cidadão sem perder o foco na responsabilidade com o caixa do Estado.